Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês notícias do Mengão queridão nessa sexta-feira, antevéspera da final da Copa do Brasil, da finalíssima da Copa do Brasil. Domingo agora, Flamengo e São Paulo se enfrentam no Morumbi para o derradeiro e último jogo da Copa do Brasil. O Flamengo não vive uma fase boa. O São Paulo também não tá lá essas maravilhas todas, não. Mas pelo menos venceu o primeiro jogo, que dá a eles a empolgação, a motivação para segurar em casa um resultado positivo diante do seu torcedor e se sagrar campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Mas não vai ser fácil para os caras, não. Apesar de todas as dificuldades que o Flamengo tem totais condições de vencer esse jogo no Morumbi, nem que seja por 1-0, para poder levar para as penalidades. No gol do Flamengo, muito provavelmente nós teremos Agostinho Rossi como titular nesse domingo. Rossi fez a sua estreia contra o Goiás e jogou bem, jogou muito bem, diria eu, acertando até bastante bolas longas para quem estava parado por tanto tempo. Também mostrou segurança nas bolas aéreas e orientou desde o primeiro minuto de jogo o seu sistema defensivo. Aliás, é certo dizer que ele orientou desde antes do primeiro minuto de jogo. Antes do jogo, quando o Goiás começar, Rossi chamou sua linha de 4 defensores e conversou com os caras. Explicou para eles qual era o posicionamento ideal que ele esperava. E com isso, a zaga do Flamengo foi intransponível contra o Goiás. Contra o Goiás. Ontem eu falei para vocês que o Flamengo já está 270 minutos fora os acréscimos, sem marcar gols. Isso é uma das preocupações de Jorge Sampaoli, que, como eu já havia adiantado para vocês, para 2024 não ficará no Flamengo. A dúvida de Rodolfo Landim é se mantém Sampaoli a partir do dia 25 nos 14 últimos jogos de Campeonato Brasileiro ou se dispensa o Sampaoli no dia 25 e tenta a contratação de um novo treinador ou deixa o time nas mãos de Mário Jorge. Então eu vou perguntar para vocês, o que vocês fariam? Vocês manteriam Sampaoli até dia 31 de dezembro, independente do resultado da Copa do Brasil? Vocês demitiriam o Sampaoli no dia 25 em caso de derrota para a Copa do Brasil e colocariam o Mário Jorge, técnico de sub-20, no comando da equipe para os últimos 14 jogos de Campeonato Brasileiro? Ou vocês teriam uma outra possibilidade? Tentariam trazer um treinador agora, convencer o Tite a assumir agora, buscar o Carvalhal, fazer alguma coisa para poder ter um treinador já para esses últimos 14 jogos? E, gente, apesar da situação do Jorge Jesus tá meio vai, não vai, dificilmente o Jorge Jesus será técnico do Flamengo novamente enquanto essa gestão estiver no comando. Eu disse, muito dificilmente, não impossível. Nação, também não é impossível você resolver o seu problema financeiro. A Mais Ágil é uma empresa parceira do nosso canal que te possibilita resgatar aquele FGTS que está retido. Para isso, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e começar hoje mesmo a conversar com um dos nossos atendentes. Eles vão te auxiliar, te orientar e te ajudar a recuperar aquele FGTS, gerando uma rendinha para você poder pagar aquela conta, investir naquele sonho. Enfim, o que você não pode é achar que você está sem opções. A Mais Ágil é uma opção concreta para você. Então clica no link que está na descrição desse vídeo e fale hoje mesmo com um dos nossos atendentes. Nação, eu me lembro muito bem do Rodolfo Landim debochando do Eduardo Bandeira de Melo quando ficou na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Os caras comemoraram muito. Diego, Everton Ribeiro, Rodinei, Pará, Rodrigo, Caetano e Companhia Limitada bateram até foto na Ilha do Governador comemorando uma 6ª colocação de Campeonato Brasileiro. Landim debochou muito disso à época, tá? Eu já venho avisando aqui há muito tempo que o Flamengo vai cair na tabela. Quem me acompanha, quem sabe, viu eu dizendo, Flamengo vai acabar parando em 7º, Flamengo vai acabar parando em 7º. Se não vencer contra o Atlético do Paraná, uma combinação de resultados acontecer, pode cair.
Se não venceu o Goiás, uma combinação de... Bom, o que aconteceu, nação? Aconteceu que nesse exato momento nós estamos fora da Libertadores da América. Espiem só os resultados da 24ª rodada. Bahia 1, Santos 2. América Mineiro 0, Bragantino 2. Goiás 0-0, Flamengo. Fluminense 1-0, Cruzeiro. São Paulo 1, Fortaleza 2. São Paulo jogou com a equipe toda a reserva em casa. Isso explica a derrota. Vasco 5-1 no Curitiba. O que mais me dói é que hoje o Vasco joga mais do que o Flamengo. Atlético do Paraná 2-1 no Inter. Grêmio 1-0 Palmeiras. Para fechar a 24ª rodada, ainda falta Corinthians e Botafogo, Atlético Mineiro e Cuiabá. Mas nesse exato momento nós temos o Botafogo líder com 51, o Palmeiras na vice-colocação com 44, o Grêmio na terceira colocação 43, o Bragantino com 42, Fluminense com 41, Atlético do Paraná com 40 e a sétima colocação enfim chegou para o Flamengo, também com 40 pontos. Nesse exato momento, nós estamos classificados para a Sul-Americana. Palmas para a gestão de Rodolfo Landim. Sensacional. Do primeiro ao quarto, fase de grupos da Libertadores da América. Quinto e sexto, fase de pré-Libertadores. Sétimo até o 10º, Sul-Americana. Nesse exato momento, o Flamengo está classificado para a Sul-Americana de 2024. Bom, talvez seja uma estratégia do Landim conquistar um título inédito, um título que a gente ainda não tem. Em verdade, nós não temos ainda a Sul-Americana. Batemos bem perto naquela final contra o Independiente de Avellaneda, quando o nosso treinador era Reinaldo Rueda. Se lembram disso? Pois é, perdemos ali para os caras. Agora, de repente, Rodolfo Landim pensou, precisamos do único título que nós ainda não temos. É claro que isso tudo que está aqui é pensando se a gente não ganhar a Copa do Brasil. Se o Flamengo vence a Copa do Brasil, aí o Flamengo se classifica automaticamente para a Libertadores América. E aí talvez o Landim ou o Brás, provavelmente o Brás, né? Venha a público dizer, agora eu vou brincar no Brasileirão. Lembram do Renato Gaúcho falando isso? Só que ele foi lá e perdeu a Libertadores e deu ruim no Brasileirão para ele. Quem sabe pro Brás e pro Landim as coisas sejam diferentes, né? Ganhemos a Copa do Brasil no domingo e aí a gente pode brincar no Brasileirão. O fato é que a gente está cheio de problemas. Por exemplo, Pedro e Gabriel têm neste ano de 2023 24 e 20 gols cada um. Pedro com 24, Gabi com 20 gols. Desde que o Sampaoli chegou, esses caras fizeram a metade desse número. Ou seja, são até números interessantes, né? Dos 24 gols do Pedro, 12 foram sobre a batuta de Sampaoli. Dos 20 gols do Gabriel, 10 foram sob a batuta de Sampaoli. Tudo bem. O Sampaoli vai fazer seu 40º jogo agora contra o São Paulo, né? Então, 40 jogos, 10 gols. Vamos ver que média que dá isso daí. Com o Sampaoli, a média do Gabriel são ridículos 0,25 gols por jogo. Isso daí é uma média do Henrique Dourado, lembra dele? Pois é, o Henrique Dourado tinha uma média no Flamengo de 0,25 gols por jogo. E a gente achava ridículo. Já o Pedro tem uma média um pouco maior, 0,30, que é perto da média de Paulo Guerreiro no Flamengo. Guerreiro tinha 0,28 gols por jogo no Flamengo. Vocês eram felizes com o Henrique Dourado? Eram felizes com Paulo Guerreiro? Porque os números de Pedro e Gabriel sobre a batuta do Jorge Sampaoli são bem próximas desses atacantes. O fato é que Pedro e Gabriel não recebem o mesmo tanto que recebia Henrique Dourado e o Paulo Guerreiro. São números bem mais elevados, pois se tratam de jogadores bem mais qualificados do que os que eu citei. Ainda tem um detalhe. O Pedro não marca um gol de bola rolando
desde o dia 8 de junho. O último gol do Pedro foi no dia 3 de agosto de pênalti. O Gabriel também marcou pela última vez em agosto e também foi de pênalti. Nós estamos precisando que alguém faça gols para que a gente possa, no mínimo, levar a decisão para as penalidades. Porque se o Flamengo ganha de 1-0 no Morumbi, o que para mim é totalmente viável, vai para os pênaltis. Aí os caras têm o Rafael. Nós temos Dom Agustin Rossi, que é o maior pegador de pênaltis do mundo na atualidade. Nação, pode brigar comigo que eu mereço. Eu tô nessa expectativa. Até ontem, meu discurso era totalmente pessimista. Hoje eu já estou um pouco mais esperançoso. Não por conta dos jogadores ou dos nossos dirigentes, mas sim por conta do amor que eu sinto ao Clube de Regatas do Flamengo. E essa camisa é capaz de qualquer coisa. Essa camisa é capaz de mudar a direção do vento. O vento, quando bate na camisa do Flamengo, ele não tremula a camisa do Flamengo. Ele muda de direção. O manto sagrado é muito poderoso. E eu acredito muito nele. Ainda mais que o Arrascaeta já não sente dores mais no local da lesão. Ele vem treinando muito bem e já não sente mais as dores que tanto o incomodavam. É lógico que ele vai estar muito longe do ideal técnico e tático para o jogo de domingo. Mas se ele não estiver sentindo dores e não estiver limitado por dor, porque a pior coisa do mundo é sua limitação por dor. Quando você está sentindo dor, tudo fica pior. Agora, quando você não está sentindo dor, se você não consegue correr, você lança. Se você não consegue chutar, você enfia a bola. Ou seja, para um cracaço de bola como a Arrascaeta, há possibilidades desde que ele não esteja sentindo dor. É claro que ainda está muito cedo para cravar que o Arrascaeta vai para o jogo ou não. Muito mais por quanto tempo ele participaria. Mas já é uma possibilidade a participação dele no domingo, graças à ausência de dores nesse momento. Agora, ele vai viajar com a delegação. Chegou lá, sentiu dor, aí as coisas ficam mais preocupantes, porque ele vai estar em campo de qualquer jeito, eu não tenho dúvida disso. Ele vai jogar de titular ou de reserva, ele vai estar à disposição. O detalhe é se ele vai sentir dores ou não. Luiz Araújo tem uma situação um pouquinho mais complicada, dificilmente vai participar. Mas no desespero que o Rodolfo Landim está, pode ser que ele coloque para jogar até o Daniel Cabral. Vai saber. Bom, enquanto isso, o Palmeiras segue conversando com o staff do Bruno Henrique. Há conversas entre Palmeiras e staff do Bruno Henrique, mesmo que se diga que não, e eles estão conversando sobre valores. O que mais me deixou chateado é que, segundo eu apurei, os valores que o Palmeiras negocia com o Bruno Henrique estão mais próximos daquilo que o Bruno Henrique acredita ser o ideal para ele do que o Flamengo ofereceu. No quarteto mágico do Flamengo, Gabriel, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, quem tem o menor salário entre os quatro é justamente o Bruno Henrique. E é o que mais vem jogando bola. Everton Ribeiro e Gabriel, por exemplo, têm propostas de renovações para manter o salário no patamar que está. Já o Bruno, que joga muito mais que esses dois, que é muito mais decisivo e importante para o Flamengo do que esses dois, não teve a valorização que esperava. Talvez a decepção da falta de valorização tenha feito o Bruno Henrique cair de produção. Óbvio que não intencionalmente, mas toda decepção, todo sentimento de decepção causa em nós, seres humanos normais, um desânimo, uma fadiga. Basta ver o desempenho do Bruno depois que ele recebeu a proposta do Flamengo. Nos jogos contra o Atlético do Paraná, ele esteve fora, mas no jogo contra o Goiás foram comportamentos bem diferentes daquele que a gente viu contra o Botafogo. Vamos torcer para que no ano que vem a gente não tenha que ver o Bruno Henrique vestindo outras cores que não sejam as cores do manto sagrado. Para mim, além de ídolo, o Bruno é peça fundamental para qualquer reformulação do Flamengo. Para vocês. Nação,
Essas foram as primeiras notícias desta sexta-feira. Ao longo do dia eu volto com mais informações do Mengão, queridão. Domingo tem decisão da Copa do Brasil. Nós vamos ganhar esse negócio. Nós vamos virar para cima de São Paulo, se Deus quiser. Tá vindo aí, pentacampeonato da Copa do Brasil, se Deus quiser. Com Sampaoli, sem Sampaoli, ou apesar de Jorge Sampaoli, os jogadores do Flamengo vão honrar o manto sagrado, vão correr como nunca e vão trazer para nós esse título, com o Rossi sendo coroado como uma das principais peças da conquista da Copa do Brasil de 2023. Essa é a minha esperança, esse é o meu pensamento e essa é a minha expectativa. E a de vocês? Coloquem aí nos comentários. Nação, tenham todos vocês um excelente final de semana. Eu amo muito vocês. Muito obrigado por tudo. Bora correr agora lá no Verdade Vermelho e Preto e se inscrever lá. Dá essa moral para nós. Precisamos crescer o nosso canal de lives. Ontem nós tivemos live de tarde lá no Verdade Vermelho e Preto. Se o canal não chegar a 100 mil inscritos, a gente vai ter que fechá-lo. Então eu conto com a sua compreensão e ajuda para vocês irem lá e nos ajudar a crescer. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negra. Mengo, 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 mengo.